Pessoal, eu sou a Lua Serena, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes para mais um vídeo aqui no canal do Instituto Mãe Terra. Último vídeo da série de 4 vídeos falando sobre os naipes, falando sobre os arcanos menores do tarô. E hoje, claro, que a gente vai falar de paus. Você gostou da série? Tá gostando? Por favor, deixa seu comentário, isso ajuda muito a gente no nosso trabalho. Dá um joinha aí, compartilha esse vídeo, mostra, leva pra sua galera aí que gosta de tarô e bora que bora. Segue a gente nas redes sociais também para você não perder nada. No Instagram, por exemplo, a gente pode ter uma comunicação mais insta, então bora pro vídeo. Bom, gente, a gente vai falar do naipe de paus. Paus, fogo, arvorezinha, né? Bastões, varinhas, são vários nomes para esse naipe, que é um naipe que nos relaciona com o elemento fogo. Lua, mas espera lá, sabe que eu já vi alguns naipes, alguns decks que fogo está relacionado a espadas e que paus está relacionado a ar. Então aguenta a mão que eu vou fazer um vídeo para explicar só isso para vocês, tá? Isso vale um vídeo só para explicar isso aí, tá bom? Bora falar de naipe de paus relacionando ao fogo. Paus, fogo. No vídeo passado sobre o elemento água, sobre o naipe de copas, eu falei para vocês sobre copas e paus serem naipes muito espirituais, muito ligados à espiritualidade. Falei, por exemplo, que se a gente for pensar nos elementos, assim, do nosso plano mesmo, tanto o elemento água quanto o elemento fogo, tanto a água como o fogo, são locais, por assim dizer, que a gente não consegue ficar muito tempo. A gente não consegue ficar embaixo da água muito tempo sem aparelho. E o fogo, a gente não consegue nem ficar no fogo. A gente precisa dele, mas ele precisa estar um pouco distante da gente para que a gente não se prejudique, né? Diferente do elemento terra, que é onde a gente vive, né? E o elemento ar, que é o que a gente pode, né, precisa para respirar. Obviamente, se for um excesso ali de ar, um excesso de terra, né, terra, não vai dar certo. Mas terra e ar, a gente vive nisso, né? Já a água e o fogo tem uma comunicação, tem algo muito mais mistérico pra gente conversar. E quando a gente fala do naipe de paus, a gente pensa no espírito, a gente pensa na centelha, olha que coisa, fogo, né? Na centelha divina. A gente pensa no espírito individual, nesse corpo espiritual que se conecta a um corpo espiritual muito maior. A gente tem uma série para falar sobre essa relação dos corpos, da multidimensionalidade do ser aqui no nosso canal. Se você não assistiu, corre lá para assistir que eu acho que você vai gostar. Então essa centelha que aviva esse corpo físico aqui, essa centelha divina, ela é representada no tarô pelo naipe de paus. Nossa, Lua, mas aí é difícil, né? Porque como que eu vou fazendo uma jogada que a pessoa tá perguntando sobre o trabalho dela, que ela tá perguntando sobre se ela vai conseguir vender o carro dela? Bom, a gente tem uma forma de analisar profundo o tarô. Então, eu sempre que vejo um naipe de uma carta de paus na jogada, já me vem à mente algumas coisas. Primeiro, essa questão sobre o que a pessoa está perguntando mexe bastante profundamente com ela. Tem algo transformador acontecendo. Não é simplesmente vender o carro, não é simplesmente ter uma promoção. O carro e a promoção são aspectos muito materiais e cotidianos de realidades muito mais profundas. E quando tem a presença do naipe de paus ali, isso me dá a certeza de que não é meramente uma questão de vender um carro. Talvez a venda do carro tenha muito a ver com a liberdade dessa pessoa, com um momento de mudança que ela está passando, um momento iniciático, um momento de transformação. Essa promoção no emprego não é simplesmente a promoção no emprego porque ela quer crescer na vida. Ela pode até achar que é isso, mas num olhar um pouco mais profundo, a presença desse naipe de paus ali na jogada me diz sobre um aspecto espiritual muito profundo que está acontecendo na vida dessa pessoa. E eu tenho que falar para ela sobre isso sem que necessariamente usar a palavra espiritualidade. Eu posso falar sobre transformação. Eu posso falar sobre rapidez. Naipe de paus fala sobre transformações rápidas que vão acontecendo em níveis muito profundos nossos, mas que
como fogo mesmo, né? Então, eu não preciso trazer esse aspecto, embora eu compreenda como taróloga, né? Como taróloga compreenda em profundidade que a gente está falando de uma transformação espiritual. Algo ali naquele espírito, nessa experiência humana, está acontecendo. Não é só comprar o carro, não é só receber a promoção. Então, eu falo do naipe de paus, eu falo de transformar, eu falo de movimento, eu falo de rapidez, eu falo de motivação, de criação, de tesão, de geração. Eu falo do fogo, sangue nos olhos, né? Eu falo no fogo nos olhos. Tanto é que o naipe de paus, o fogo, muitas vezes está relacionado ao sangue. Quer uma série de vídeos falando só sobre o tarô nos aspectos da saúde? Deixa aí nos comentários para mim que eu preparo para vocês, tá? Então, quando a gente fala do naipe de paus, a gente fala desse sangue no olho, daquilo que aviva a gente, daquilo que esquenta a gente, que a gente vai à luta e faz e acontece, e é por isso que transforma, e é por isso que vai e acontece. Agora, tem um outro aspecto, porque o fogo, ele traz toda essa transformação, mas ele também pode trazer a destruição, aquele fogo que se consome, aquele fogo de palha, porque se eu tenho o fogo ali, se eu faço uma fogueirinha de palha, aquilo faz e vai embora rápido. Agora eu preciso alimentar aquilo com algo mais denso, com a madeira, né? Eu preciso alimentar aquele fogo para que a minha fogueira dure a noite toda, para que possa me aquecer. Então eu tenho que alimentar esse fogo interno. Pensa no espírito, você tem que alimentar o teu espírito. Você tem que trabalhar o teu espírito com o alimento de alguma forma. E como que você faz isso? Você faz isso transformando a sua vida, se movimentando. O naipe de paus, ele nos fala muito sobre o movimento. Ele nos ensina muito que, olha aqui meu bem, você tem uma centelha divina avivando aí o teu corpinho, esse corpo, e essa centelha divina que aviva esse corpo, quer que esse corpo se movimente, criatura. Você tá no plano, esse plano aqui é o plano do movimento, é o plano da matéria, então executa, faz e acontece. Os 4 naipes estão interligados. Então eu preciso, a gente falou de cada um deles, né? A gente pode fazer um vídeo para falar só sobre as interligações deles, mas o naipe de paus, ele fala, eu sou a força que você precisa, a força interna, a força da tua alma para você executar os teus planos. Vai, sangue no olho, vai, aquece isso, esquenta, vai e acontece, movimenta. Então ele é esse impulso, por isso que ele pode ser impulsividade também, desequilíbrio, né? Então pode trazer uma série de questões que podem se tornar destrutivas na nossa vida. Porque todos os naipes, todos esses elementos, eles têm aspectos que são os aspectos ideais deles, mas também aspectos que são desafiadores. Então, quando sai ali naipe de paus, a gente pensa em espiritualidade, é verdade, tudo isso é profundamente espiritual. Mas, se você não quer falar sobre espiritualidade, fale de espiritualidade sem trazer as palavras, né? É o cuidado com as palavras. Traga ali para a pessoa a motivação, traga ali para a pessoa esse sangue no olho. O que te motiva, criatura? Fogo é a motivação. O que te motiva? Quando a gente pensa na depressão, na tristeza profunda, até de doença mesmo, olhando por esse viés, a gente consegue ver que é um fogo que consumiu. Olha que interessante, né? O ansioso, normalmente a ansiedade está relacionada ali à tristeza, à depressão, muitas vezes. Estou falando tristeza, depressão, embora a depressão seja uma doença que tem que ser diagnosticada, mas entendam isso, né? A tendência do ansioso é se tornar um depressivo. Está muito relacionado, né? Que tenha muito a ver com essa questão do fogo. Então, naipe de paus é motivação, é sangue no olho, é transformação, é execução também. Certo, meu povo? Espero que vocês tenham gostado. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.